Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu peguei essas 3 moças e arranjei bolsas para elas e mandei para Paris. Eu queria que elas passassem lá 3 anos, né? Mas a música azul subiu na cabeça de 2 delas. Em 1977, o Paulo Duarte deu uma entrevista para a Fundação Getúlio Vargas. Ele foi um dos entrevistados de um projeto de história oral do Brasil que foi feito com figuras importantes da vida pública nacional. Paulo deu mais de 8 horas de depoimentos sobre as suas lutas políticas e científicas. Ele já estava com 78 anos. Eu acho que eu gostaria de começar com uma curiosidade. Nós entramos aqui no edifício e, de repente, eu vejo o nome Anhembi. Aí eu disse, isso tem a ver? Tem. Isso foi o seguinte, foi uma homenagem que fizeram os incorporadores desse prédio a Anhembi, né? Àquela altura, o Paulo vivia num prédio construído no terreno onde antes ficava a sua casa, na rua Guarará, em São Paulo. O prédio ganhou o nome de Anhembi, como a revista que ele tinha criado e que não circulava mais. Que é minha casa aqui, né? E devido à minha expulsão da universidade, eu tive que vender a casa também. Em 77, o Brasil ainda vivia uma ditadura e os últimos anos não tinham sido fáceis para o Paulo. Ele tinha sido aposentado compulsoriamente pelo AI-5, tinha sido afastado do Instituto de Pré-História, que ele ajudou a criar, e não tinha conseguido levar adiante o sonho dele de inaugurar o Museu do Homem Americano. Na entrevista, dá para sentir que ele guardava alguns ressentimentos. Uma hora, sem que o entrevistador pergunte, ele começa a falar de 3 moças que ele mandou estudar na França. Uma delas, ele conta, ficou por lá. E as outras 2 foram embora, coitadas, perderam, por assim dizer, porque hoje elas são técnicas, de boas técnicas, de antropologia física e de pré-história. Mas nós somos realmente cientistas. E uma delas está no Museu do Ipiranga, a outra não sei onde anda. Ela andava por aí, ela fez um estudo sobre pintura rupestre no Piauí, publicou até uma tese que defendeu bem a tese na França, e depois eu nunca mais ouvi falar dessa moça. Essa moça é a Néide Guidon, e quem tinha voltado da França com ela era a Luciana Palestrini. O Paulo morreu alguns anos depois dessa entrevista, em 1984. Até morrer, ele nunca mais falou o nome das antigas pupilas. Eu sou a Kel Spinelli e você está ouvindo Os Caminhos de Néide Guidon. Esse é o episódio 3, Desculpe Meu Francês. No episódio passado, a gente acompanhou os primeiros passos da Néide e das 2 outras professoras de Itápolis em pesquisas em um sambaqui do litoral de São Paulo. A gente soube também como essas pesquisas faziam parte do plano de um intelectual importante, o Paulo Duarte, esse que você ouviu agora, de inaugurar no Brasil um Museu do Homem Americano, inspirado no Museu do Homem de Paris. O Paulo foi fundamental para que fosse promulgada a Lei de Proteção dos Sítios Arqueológicos Brasileiros e para o começo da arqueologia em São Paulo. E ele se articulou para enviar as 3 jovens aprendizes, a Néide, a Luciana e a Lia de Freitas, para Paris, para que elas se tornassem as primeiras arqueólogas formadas do Brasil, uma vez que não existia faculdade de arqueologia por aqui. Tudo parecia estar indo bem. A França já estava impregnada na Néide desde que ela nasceu, a começar pelo nome dela, tão peculiar, Néide. É uma homenagem da mãe dela, que era brasileira, a um rio francês, o rio Nier. Se escreve quase igual, só não tem o E no final que o nome da Néide tem. Guidon é o sobrenome do pai dela, que de fato nasceu na França, na Alta Savoia, onde ficam os Alpes franceses. Mas apesar desse lado francês da família, essa era a primeira vez da Néide morando na Europa. Ela, a Luciana e a Lia, as 3 professoras de Itápolis, que agora tinham virado aprendizes de arqueólogas, foram estudar e morar na Sorbonne. Elas se instalaram numa residência para estudantes e pesquisadores brasileiros chamada Maison do Brasil, que existe até hoje. Aos 28 anos, a Néide e as 2 colegas estavam descobrindo o mundo, literalmente.
Imagina que delícia! Numa conversa com a revista Entrevista, a Niede contou da experiência. A Malu Gali, super participação nesse podcast, lê pra gente. Eu estudei como bolsista. Era a vida comum e tranquila de bolsista. Morava na cidade universitária, passeava, estudava. O regime do estudo é bem pesado, mas sempre sobrou tempo para eu visitar a França. No quarto da Maison do Brasil, as meninas mantinham um porta-retrato com uma foto da turma toda no Sambaqui do Guarujá. De lá, as 3 se correspondiam por carta com Paulo Duarte e a esposa dele, a dona Juanita, casal que a Niede agora chamava carinhosamente de meus queridos. Elas escreviam muito. Eu sei porque eu li todas as cartas. Eram cartas longas, de 5, 6 páginas. Todas as semanas, às vezes mais de uma por semana. Escreviam juntas e à mão, uma depois da outra, uma completando o relato da outra. Elas falavam das cidades que elas estavam conhecendo em visitas para a Itália, Áustria e Alemanha. Contavam de vinhos e pratos como ostras que elas estavam experimentando. E de ir no restaurante do Jean, um amigo do Paulo que costumava anunciar na revista Anhembi, onde elas ficaram conhecidas como Les Enfants de Duarte, o que em português a gente pode traduzir para As Meninas do Duarte, ou As Filhas do Duarte. Nessas correspondências, a Niede era amorosa, pedia notícias, mandava novidades, queria a aprovação do Paulo. A Luciana, a italiana, era engraçada, e ali era mais séria e mais insegura. A Niede dizia sentir saudades, não só do Paulo e da esposa, mas também do cachorrinho que ficou para trás, aquele vira-lata que elas tinham encontrado durante o trabalho no Guarujá e batizado de Sambaqui. Elas também falavam sobre as aulas. Elas estavam encantadas em conhecer grandes professores, como o paleontólogo Jean Pivottot, o arqueólogo sensação André Leroy Gourhan e a Annette Amperrer, a Madame Amperrer que tinha recomendado as meninas para as bolsas e que fazia pesquisas no Brasil e na América do Sul. Além de estudar muito, a Niede e a Luciana anotavam ideias para o futuro Museu do Ibirapuera, fazendo referência ao Museu do Homem Americano que o Paulo prometia inaugurar. O Paulo escreveu de volta que elas estavam realizando um sonho dele. É a grande nostalgia da minha vida não ter podido fazer a École Normale Supérieure. Pelo menos era a coisa mais fabulosa do mundo, mas não foi pro meu bico. Ele escrevia menos que as pupilas, mas tratava as 3 de uma forma paternal. Ele recomendava vinhos, lugares para elas visitarem, restaurantes onde elas podiam comer, pedia que elas entregassem recados, indicava remédio para sinusite, mandava até dinheiro quando elas estavam passando apertado. E repassava uns recados de familiares. Pedia que elas seguissem escrevendo comprido. Mas os ventos estavam mudando. O país começava a se aproximar da ditadura. Já era 1962. E a eleição para governador de São Paulo estava deixando Paulo preocupado, porque um dos candidatos era o Adhemar de Barros, que ficou conhecido pelo bordão "rouba, mas faz". Vocês acham que foi o Maluf que inventou isso? Foi não. O Adhemar tinha sido denunciado pelo Paulo diversas vezes por corrupção. Esse bordão surgiu com a equipe do Adhemar se defendendo do Paulo Duarte. E aí o Adhemar tinha se tornado um arqui-inimigo dele. Então, o Paulo começou a ficar preocupado se ele ia ter dinheiro para financiar as pesquisas caso o Adhemar fosse eleito. Creio que se vencer o José Bonifácio será um período de vacas gordas. Se ganhar o Jânio, vacas magras. E se ganhar o Adhemar, vaca nenhuma. Além da ameaça financeira, ele começou a sentir uma certa ameaça intelectual. Porque de lá da França, as meninas começaram a levantar questões sobre as técnicas do Paulo de escavação. A Niede comentou, por exemplo, que ela estava preocupada com a qualidade das amostras que elas levaram para a França. É preciso colher as amostras com espátulas de vidro para não contaminar com metais, colocar em uma placa de vidro, secar, evitar contato com papel, algodão, tecidos que podem contaminar. Seria bom o senhor colher novas amostras, para o caso destas terem sido mofadas. O Paulo não respondia bem às propostas de rever os métodos dele, negando a maior parte das novas ideias. E apesar dele ter sido muito progressista na contratação dessas jovens profissionais, como a gente viu no episódio passado, ele usava o fato delas serem mulheres toda vez que ele queria colocar elas de volta no seu lugar. Vou te dar um exemplo. Paulo recebeu a visita no Sambaqui do Mar Casado, que ele continuava terminando de escavar, do velho colega Francisco Matarazzo Sobrinho. Ele ofereceu dinheiro para o Paulo finalmente fundar o tão sonhado museu. Aí o Paulo escreveu uma carta contando a novidade e comemorando a proposta. Mas lá pelas tantas, ele decidiu justificar por que elas não poderiam ser, de fato, as herdeiras do museu. Se uma coisa dessas tivesse vindo há uns 20 anos atrás, eu estaria enfurnado de um misto de orgulho e júbilo. A esta altura, porém,
Toda a minha alegria estava no fato de poder garantir às minhas 3 herdeiras um cantinho de gozo espiritual por toda a vida. Mas vocês são mulheres e moças. A vida, o espírito, a pertinácia das mulheres são muito mais incertos que os dos homens. De repente, um marido, mesmo um mau marido, pode esbarrondar tudo e lá se vai por água abaixo tanto sonho pré-histórico. A Niede e a Luciana começaram a se ressentir do tom do Paulo nas cartas e das recusas constantes às novas ideias delas. O senhor não gosta mesmo de mulher. Sempre arruma uma maneira de falar mal delas. Tenho até medo de escrever agora. O cachorro Sambaqui também virou uma questão. O Paulo ficou cuidando do cachorro quando elas foram viajar. No começo, as meninas, principalmente a Niede, perguntavam do cachorro em todas as cartas. Até que um dia o Paulo escreveu do litoral contando que ele estava quase terminando as pesquisas no Sambaqui e que tinha deixado o cachorro no Guarujá. Ele falou que o cachorro já não era mais dela. Na próxima carta, a Niede reclama que não gostou dessa atitude. Depois, nunca mais tocou no assunto. Mas até ali, era uma farpa aqui e uma farpa ali. Tava todo mundo se entendendo. A Niede e a Luciana ofereceram voltar antes para o Brasil, em vez de ficar os 3 anos previstos na França. Elas tinham achado um jeito de continuar as pesquisas no Sambaquis e voltarem para defender suas teses de mestrado e doutorado lá na França. O Paulo concordou e elas se prepararam para voltar, 9 meses depois de ir. Tava tudo em paz. O Paulo encomendou livros, vinhos e até um perfume para a esposa dele, a dona Juanita. Ela usava um tal Molinot número 5. E numa dessas curiosidades da vida, antes delas embarcarem, um jornal da época, o Cruzeiro, foi fazer uma reportagem sobre a Maison do Brasil na Sorbonne. Já era tarde da noite e elas estavam estudando no quarto, quando o diretor da faculdade chegou com um fotógrafo. O diretor achou uma maravilha nosso quarto todo coberto de pinturas pré-históricas e disse que sempre que aparecer um repórter, ele virá nos fotografar. É curioso pensar que a Niede estava sendo fotografada com pinturas rupestres, sendo que ela ia para o Brasil trabalhar com sambaquis. Parece um prenúncio de onde a vida dela ia parar. Logo depois dessa foto, a Niede e a Luciana se prepararam para embarcar para o Brasil. A Lia ficou em Paris, porque lá na França, ela percebeu que queria estudar outra coisa e mudou para a área da linguística. A Niede e a Luciana voltaram super animadas para ir trabalhar justamente num novo sambaqui. Mas quando elas chegaram, tudo estava bem diferente do que elas imaginavam. A Niede queria que o Paulo contratasse uma equipe de colegas que ela conheceu na França para auxiliar nas pesquisas. Mas não existia dinheiro para isso naquele momento. E já tinha uma nova estagiária no sambaqui, a Silvia Maranca. Uma italiana magrela, de cabelo curto, uns 15 anos mais nova que a Niede, como ela contou para Malu. Ela era uma italiana típica, falava só em italiano. E como é o temperamento dela? É assim, bem italiana. Sobe e desce. Fala muito, gesticula muito. É. A Silvia veio da Itália com a família, quando o pai dela, engenheiro agrônomo, foi contratado pela riquíssima família Matarazzo para trabalhar em uma fazenda de Ribeirão Preto. A família Matarazzo era a mesma que dava umas ajudinhas financeiras aqui e ali para o Paulo. E um dia meu pai chegou para mim e disse: Silvia, você conhece sambaqui? Eu falei: não, nunca vi. O que é sambaqui? Eu falei: não, Paulo Matarazzo apresentou meu pai ao Paulo Duarte. O Paulo Duarte pediu para meu pai escrever uns artigos naquela revista dele. E aí falou de arqueologia e tudo, e eu fui para o Guarujá para ver o Mar Casado. O Mar Casado era o nome daquele sambaqui que a Niede, a Luciana e a Lia ajudaram o Paulo a escavar antes delas irem para a França. Quando a Silvia chegou lá, as 3 já estavam na Europa. Aí, quando a Niede e a Luciana chegaram, a Silvia foi com elas escavar um novo sambaqui, também ali no litoral, chamado Sambaqui do Buracão. Ficava no quilômetro 17 da estrada Guarujá-Bertioga. A Silvia e a Niede se tornaram grandes amigas, mas de cara, a Niede torceu o nariz para a novata. Porque a Niede disse: vem uma granfina. Era eu. Era granfina? Amiga do Paulo Matarazzo. Sim. De Matarazzo. Fica com fome de filhinhos, papai. Indicado pro papai. É. A Silvia conta que a Niede pegava no pé dela. Por exemplo, quando elas iam para a escavação. Isso ela era safada, que a gente saía da casa e a Niede era a que comandava as arqueologias, porque ela era muito mais inteligente que nós duas, Luciana e eu, juntas. E aí a gente chegava no buracão, a Niede começava. Trouxeram as folhas para fazer os mapas e a Luciana começava: não, Niede, você não falou, mas como eu falei ontem à tarde, trouxeram os garfos para poder comer não sei o quê, cobrando da gente.
O primeiro dia foi assim, o segundo dia, o terceiro dia. Quando saímos de casa, eu falei, Niede, olha, nós estamos saindo de casa agora. Vê se lembra tudo que você está querendo que a gente está levando. Porque esse negócio de todo dia você lembrar na cara do Sambaqui que nós esquecemos isso e aquilo. E era coisa de trabalho, era coisa de comida, era coisa de tudo. Ela se divertia com isso, eu acho. Nessa troca de farpas, uma vez a Silvia quase foi embora. 5 horas da manhã a gente acordava, ia para o Sambaqui, e à tarde voltava, antes que escurecer, e ia para o laboratório que nós fizemos na casa, para lavar as peças, numerar as peças. Mas aí, a Niede achou uma peça que deve ter ido parar no lixo por algum motivo e foi dar uma bronca na Silvia. Você não quer numerar, lavar, você não joga no lixo. Uma bronca que desceu bem errado. Então eu fiquei uma fera. Eu fui embora. A Silvia pediu abrigo na casa de praia de uns italianos, amigos da família dela. A casa estava vazia. O caseiro abriu para Silvia e foi embora, deixando ela sozinha. Aquela noite, uma tempestade que eu nunca tinha visto, com trovões e as portas de janela da casa, porque é uma casa enorme. Um medo terrível de fantasma. Então, quando chegou uma hora que eu vi a buzina, bum, 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 era a Niede e a Luciana fora, que justamente estavam dizendo que estava uma tempestade impossível para eu voltar para casa. Então, eu voltei para casa, mas nunca mais a Niede ousou me acusar de inapta. Jogar fora. No Sambaqui, a Niede começou a se entender com a Silvia. Mas ela e a Luciana começaram a se desentender com Paulo e com a esposa dele, que também participava das escavações. Lembra das ideias novas de escavação que elas estavam dando nas cartas para o Paulo? Então, foi um desastre, porque eu fui colocada no Sambaqui, que a Niede ainda estava na França. Quando a Niede voltou, o Paulo Duarte já tinha me ensinado a escavar a escadinha. Se você olha fotos daquela época, dá para ver que o Paulo ia escavando de um jeito que o terreno ia descendo no formato de uma escada mesmo. A Niede tinha voltado da Europa e tinha as novas técnicas de escavação de arqueologia que queria adotar aqui. A Niede chegou da Europa querendo usar a técnica de decapagem por níveis naturais, que ficou famosa pelo Leroy Gourhan, professor dela em Paris. Porque é a maneira francesa de escavar, né? Começa numa camada, quando aquilo muda, então você tem que tomar todas as medidas e tudo isso, né? Por essa técnica, o arqueólogo cerca um terreno bem amplo e divide em quadrículos. Aí ele vai escavando lentamente cada camada de solo que aparece. Recolhe tudo de uma camada de conchas, por exemplo, depois de uma camada de terra que está debaixo dessa, depois de uma camada de areia, e assim vai. O legal dessa técnica é que essas camadas de sedimento ajudam a delimitar os períodos em que cada vestígio vai sendo encontrado. E ela facilita para fazer comparações entre os vestígios encontrados num terreno amplo. O ruim dessa técnica é que ela pode não ser a melhor para um terreno instável, que pode desmoronar, como é o Sambaqui, que é feito majoritariamente de restos de conchas. Outro problema é que ela pode levar anos, 20, 30 anos para escavar um único sítio. E os sambaquis, o Paulo dizia, tinham que ser escavados rápido, porque eles estavam em risco de serem destruídos. É o que hoje se chama de arqueologia de salvamento. E o Paulo Duarte ficou enciumado que a Niede tinha se desligado praticamente dele intelectualmente. A Niede brigava que a técnica dele, por não considerar os períodos estratigráficos, prejudicava a datação do que era encontrado. E o Paulo não aceitava a nova técnica de jeito nenhum. Eu teria que ser muito especialista para saber quem estava mais certo nessa história. Mas olhando para a desavença de um ponto de vista humano, todo mundo me parece um pouco errado. De um lado, a Niede queria saber demais depois de 9 meses de estudo. E o terreno não era dos mais simples. Do outro, o Paulo não manjava de verdade de escavar e estava se recusando a aceitar que as meninas mudassem os métodos dele. Ele não entendia nada das escavações, porque ele não era um especialista em escavação. E a Silvia, coitada, ficava no meio do tiroteio. Quando o Paulo Duarte estava lá, eu tinha que fazer como o Paulo Duarte mandava. Quando o Paulo Duarte não estava, eu tinha que fazer como a Niede mandava, que era o que eu tinha que aprender. É bom lembrar que ela é mais nova do que a Niede, uns 15 anos. Então, nessa época, a Silvia ainda era adolescente. Ele se arrependeu de ter mandado uma pessoa tão inteligente quanto a Niede para a França. E quando ela veio, ele sentiu... Ele também, ela estava dominando ali. Era arqueólogo e ele não.
O fato é que naquele estilo de trabalho ainda muito amador, o Paulo também colocava a mulher dele, a Juanita, opinando na escavação, o que provocava mais confusão ainda. Então, a situação foi ficando insustentável, especialmente se você levar em consideração o temperamento dos envolvidos. Ninguém ali gostava de levar desaforo para casa. A gente vai para um intervalo rápido, para conhecer um outro podcast apoiado pelo Instituto Serrapilheira. E na volta eu te conto onde essa história vai dar. Você já deve ter se perguntado sobre o futuro do nosso planeta. E no mundo em que as consequências das crises climáticas estão cada vez mais evidentes, nós apostamos em uma estratégia ancestral para tentar inspirar mudanças no presente. Contar histórias. Especular futuros em narrativas nas quais o que mais nos interessa é pensar em como a humanidade se posiciona diante das ruínas. Talvez imaginarmos a distopia lá na frente sirva como inspiração para atuarmos no agora. Eu sou Lara Carvalho e te convido a ouvir o podcast Meridianos, uma coleção de histórias ficcionais que estão mais perto da realidade do que a gente gostaria. Na primeira temporada, o programa foca em ficções possíveis e impossíveis na Bahia. Afinal, penso no absurdo, na Bahia tem precedente. Meridianos, disponível em todas as plataformas de áudio. Mas os problemas do Paulo iam além de desavenças arqueológicas. Ele estava cada vez mais preocupado com dinheiro. Em uma carta para Lia, que tinha ficado em Paris, ele disse que os custos da revista Anhembi, aquela na qual ele publicou tudo sobre o caso Itápolis, tinham subido 800% com a desvalorização da moeda na época. Na entrevista para a GV, o Paulo contou que recebeu uma proposta de uma associação de comerciantes para ter mais anunciantes na revista. Me telefonou, que era presidente de ação comercial, que queria falar comigo se eu podia receber, que ele vinha com o presidente da Federação das Indústrias. Eu falei, pois não, eles vieram aqui. Então, o Debré falou logo, nós imediatamente garantimos a você 50 grandes anunciantes, né? E com uma condição apenas, de você melhorar a sua atitude com relação ao Getúlio, com relação ao Adhemar. E assim ia ser feito. Aí eu disse, bem, em conclusão, vocês estão me propondo a prostituição da minha filha. E nesse caso eu prefiro matá-la. Em novembro de 62, o Paulo publicou o último número da revista Anhembi, o 144, depois de 12 anos em circulação. Para piorar, o Instituto de Pré-História começou a perder financiamento. Em janeiro de 63, o Adhemar de Barros, aquele inimigo antigo do Paulo, venceu o Jango nas eleições para governador do estado de São Paulo. Como o Paulo previa, o período de vaca nenhuma começou imediatamente. O Paulo teve que devolver um veículo que as arqueólogas estavam usando para trabalhar para a Secretaria de Agricultura. E os fundos para seguir com a pesquisa não vinham. O Paulo relatou em um ofício que ele gastou R$600 mil do próprio bolso, o que está por volta de uns R$15 mil para sustentar o restante da pesquisa, que teve que terminar a toque de caixa. Nesses meses, as meninas trabalhavam com carro próprio, sem ajudantes, quase sem dinheiro. O Pedro Paulo Funari diz que essa falta de financiamento coincidiu com o começo de um outro projeto de arqueologia aqui no Brasil, o Pronapa. É um projeto que surgiu durante a ditadura e que não tinha as mesmas ideias humanistas do Paul Rivet e do Paulo Duarte. Mas a gente não vai entrar nele aqui. O importante é que no final de abril apareceu uma oportunidade na vida das pupilas que ia ser uma pá de cal na relação que já não estava boa. A Niede e a Luciana foram procuradas pelo então diretor do Museu Paulista, que hoje a gente conhece como Museu do Ipiranga, o Herbert Baldus. O Baldus ofereceu para a Luciana e para a Niede trocarem o Instituto de Pré-História pelo Museu Paulista. Segundo o Paulo, o Baldus disse para as duas que se elas ficassem no Instituto de Pré-História, elas iam perder os melhores anos de pesquisa delas, uma vez que os fundos do Instituto iam ser congelados por 4 anos, a duração do mandato do Adhemar no governo. E aí juntou a fome com a vontade de comer. A Niede e a Luciana pediram demissão do Instituto de Pré-História e poucos dias depois, a Silvia pediu para ir atrás delas. Então eu me rebelei, o Paulo Duarte me disse que ele ia mandar a Luciana e a Niede embora, porque a briga começou com elas, e que se eu quisesse ficar com ele, tudo bem, ficava só eu, e se eu não quisesse... E eu falei, então ficamos assim. E aí o Paulo virou o bicho. Aqui o Pedro Paulo Funari, arqueólogo e pesquisador da Unicamp. Ele era o chefe, digamos assim. E essas meninas eram as subordinadas. Então, esse é o problema. É a pessoa que está subordinada ousar discordar.
Em nome do Instituto de Pré-História, ele começou a trocar ofícios com a Niede, a Luciana e os diretores do Museu Paulista. A Niede e a Luciana pediram licença para seguirem com as publicações científicas sobre o sambaqui do Buracão. Paulo negou e acusou as duas de terem feito os trabalhos de qualquer jeito e de terem levado embora umas fichas de classificação do que elas estavam encontrando lá. A coisa piorou muito em outubro, porque a Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista, que hoje é a Uzi Minas, encontrou um sambaqui durante obras de terraplanagem no litoral, na região de Cubatão. Esse sambaqui depois foi chamado de Piaçaguera. Ligaram para o Instituto de Pré-História, mas o Paulo não estava e não atendeu o telefone. Então ligaram no Museu Paulista. O Balduz prontamente mandou seu novo time de arqueólogos para fazer o estudo de salvamento desse sambaqui. E o Paulo só ficou sabendo disso pelos jornais. O problema é que, na época, o Instituto de Pré-História, por decreto, era o único que podia aprovar qualquer estudo em sambaquis. Ele escreveu para a Cosipa num tom super cordial, pedindo a interrupção dos trabalhos, mas avisando que ele podia chamar a polícia se não parassem as escavações. Em ofícios para órgãos competentes, tipo a FAPESP, o Paulo acusava as ex-pupilas de se acharem donas da pré-história. Usava várias vezes a palavra traição. Ele dizia que elas não eram arqueólogas formadas e só técnicas que não organizavam direito os sítios. E aí ele decidiu escrever para o reitor da USP, que era o Luiz Antônio da Gama e Silva, para que ele abrisse um inquérito administrativo contra a Niede e a Luciana. O caso foi levado para o Conselho Científico. Aí o Paulo escreveu um dossiê de mais de 30 páginas para o Gama e Silva, de novo chamando as meninas de violadoras de sambaquis, de donas da pré-história e daí para baixo. Cara, eu juro para vocês que eu não sabia que cientista tretava tanto. No dossiê do caso, Paulo escreveu: agora pretendem atirar sobre a casa que lhes foi aberta como um lar, a lama que lhes foi atirada na cidade de Itápolis, de cujo Instituto de Educação foram expulsas. A Niede e a Luciana escreveram para o Paulo dizendo que não gostavam da alcunha de protegidas traidoras que ele estava dando para elas por aí. O Paulo fez uma pasta com todos esses ofícios e correspondências que ele chamou de duplicatas da traição. Mas dá para perceber que ele não estava só tentando atacar as meninas. Ele estava tentando proteger a sobrevivência do Instituto de Pré-História, que, além de não ter dinheiro, agora estava sem equipe. Imagina se ele começasse também a perder as pesquisas. Nesse caso do sambaqui da Cosipa, o Gama e Silva ficou do lado do Paulo, e as pesquisas do Piaçaguera tiveram que ser interrompidas no final de 1963. Elas só foram retomadas em 1965 pelo Instituto de Pré-História. O Paulo seguiu recusando pedidos da Niede e da Luciana para pesquisarem novos sambaquis que apareciam. Foi aí que uma luz no fim do túnel veio direto do Nordeste. O Luiz Augusto Fernandes, que era na época o prefeito da cidade de Petrolina, em Pernambuco, veio para São Paulo resolver umas coisas, parece que comprar umas fontes. E nas horas vagas da vida de prefeito, o Luiz Augusto tinha um grupo com o qual ele fazia excursões pelo sertão. Ele tinha até em casa uns fósseis e umas pedras que ele encontrava nesses passeios. Pois ele tinha ido, numa das viagens, até o Piauí, onde ele conheceu a Serra da Capivara. E lá ele fez fotos de pinturas rupestres. Na época, só se sabia de pinturas rupestres em Minas Gerais, na Lagoa Santa, onde o Peter Lund achou aqueles primeiros fósseis de humanos e da megafauna. Em São Paulo, o Luiz Augusto resolveu levar as fotos que ele fez na Serra da Capivara até o Museu Paulista. Ele disse, olha, eu lá perto da minha cidade, no sul do Piauí, tem esses desenhos índios. Você me mostrou umas fotos, eu vi que eram completamente diferentes, né? E daí perguntei onde era, ele me deu todos os dados. Como que chegava? Como chegava, isso foi em abril. Quando foi dezembro, peguei meu carro. Sem poder escavar nenhum sambaqui, a Niede decidiu pegar um Fusca e ir com a Silvia e mais 2 colegas até o Piauí, nas férias do final do ano. Parece aqueles finais de filme, né? Quando tudo finalmente vai dar certo. Mas na vida real, desgraça pouco é bobagem. Elas chegaram até Casa Nova, um município ribeirinho que ficava à margem do Rio São Francisco. Alguns anos depois, essa cidade foi inundada com a construção da barragem de Sobradinho e mudou de lugar. Mas em 62, a cidade ainda estava lá. Só que uma ponte de madeira sobre o Rio São Francisco caiu. Elas tinham cruzado o país inteiro. Estavam só a 250 quilômetros do destino. Mas elas tiveram que voltar para trás. Eu sei que eu não pude atravessar o São Francisco. Quer dizer, eu vim até a margem do São Francisco. Eu falei disso com a Niede a primeira vez que eu fui para a Serra da Capivara, com o Fabinho, pesquisador.
O áudio não é dos melhores, porque essa entrevista foi gravada com o celular. E como que foi essa frustração? Assim, no dia que vocês pararam assim, na barreira e falaram assim, não consegue passar, viajamos todos aqui, a senhora lembra desse dia? Não, eu sei que disse, não fiquei nada contente, não sei. E voltou. O ano seguinte era nada menos que 1964, o ano em que foi instaurada a ditadura no Brasil. Em abril, já com a ditadura rolando, a Niede, a Silvia e a Luciana tentaram mais uma vez conseguir a autorização do Paulo para pesquisar em novos sambaquis. A Niede foi pessoalmente ao Instituto de Pré-História entregar o pedido. O Paulo negou, alegando que o pedido não cumpria normas técnicas mínimas, colocando um monte de empecilhos, para falar a verdade, e dizendo que as pesquisadoras não tinham conhecimento suficiente para realizar o trabalho. Aí a Luciana e a Niede escreveram uma carta para o Conselho Científico, indignadas. Em resposta ao ofício número 231 deste instituto, desejamos esclarecer que nos recusamos a aceitar as assim chamadas normas mínimas para a concessão de licença de pesquisa. Tais normas mínimas refletem uma orientação derivada de amadorismo e uma vocação irrefreada para o exercício de um domínio ilegal e ditatorial. Essas regras nos parecem instruções primárias, concebidas por um amador com uma certa prática em arqueologia e destinam-se a amadores interessados na caça arqueológica como divertido hobby de weekend. Hobby de weekend, ou hobby de final de semana. No melhor estilo desculpe meu francês, a Niede estava dizendo que ela era arqueóloga formada e ele, amador. Mas o pior é que, apesar disso, elas pareciam meio decididas a abandonar a carreira. Pois após uma constatação do nível intelectual dos proprietários da arqueologia em São Paulo, só nos resta abandonar completa e definitivamente tal campo, a fim de evitar um desgaste no nosso renome científico. Atenciosamente, Niede Guidon, ex-arqueóloga do Museu Paulista. A Luciana também assina esse ofício com a Niede, também como ex-arqueóloga. Parecia que o sonho arqueológico estava acabando ali. Para o Paulo, os anos seguintes foram muito difíceis. Ele conseguiu, por mais uns anos, se manter à frente do Instituto de Pré-História. Mais adiante, nos anos 80, o Instituto deixou de existir, passou a fazer parte do Museu de Arqueologia e Etnologia. Ali em 64, corajoso como sempre e como poucos, o Paulo começou a denunciar as perseguições e as prisões que estavam sendo feitas na USP durante a ditadura. E aí ele arrumou briga até com o reitor. Aquele para quem ele escreveu sobre o caso da Niede e da Luciana, o Gami Silva. Porque sim, se você manja de política, você já sabe quem é esse cara. Ele se tornou ministro da Justiça durante a ditadura e foi um dos maiores repressores dos movimentos estudantis de resistência ao regime. E logo depois o Gama teve que abandonar o Ministério da Justiça e reassumir o seu posto de reitor da universidade. E um dos bajuladores daqueles rinocerontes, que era diretor da Escola Politécnica, ele apresentou o projeto de se fazer uma homenagem solene ao Gama pela sua atuação como político. E eu me levantei e disse que eu não podia de jeito nenhum aderir uma coisa daquela, enquanto, principalmente, a Faculdade de Filosofia estivesse sendo atacada por polícia. Pouco depois, o Gami Silva voltou para o cargo de ministro da Justiça, e ele foi nada menos que o relator do AI-5. A Constituição não correspondeu às necessidades revolucionárias. A subversão que surgiu nos mais variados setores, infelizmente, atingiu também o Congresso Nacional. Gami Silva defendia o ato institucional mais severo da ditadura sob o pretexto de preservar a democracia que estava em risco. A subversão está nas ruas. Os senhores ministros responsáveis pelas pastas militares, os eminentes chefes de Estados-Maiores aqui presentes, e o seu chefe do Serviço Nacional de Informações, declararam inequivocamente o grande risco que corre a nação. E a Revolução foi feita exatamente como um dos seus pontos fundamentais, para impedir a subversão e assegurar uma ordem democrática. Foi o pior momento da ditadura no país. O AI-5 foi instituído em dezembro. Poucos meses depois, em abril de 69, saiu uma lista com professores da USP aposentados compulsoriamente por causa do decreto. A lista tinha 22 nomes, como Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e o Paulo Duarte. O Paulo tinha 69 anos. Ele estava dando aula e os policiais chegaram para detê-lo. E ele falou, olha, eu vou com vocês, eu estou entendendo o que está acontecendo, só que vocês precisam assistir a aula até o final.
Essa é a Cristina Bruno, arqueóloga e museóloga ligada ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então parece que esses policiais sentaram, assistiram, e daí ele me contou o seguinte: terminou a aula, ele subiu para onde era a sala dele, nesse mesmo prédio, e daí ele falou, e ninguém ficou comigo lá. Ele falou, eu que tive que apagar as luzes. Então eu acho que isso é muito simbólico. A Cristina conheceu o Paulo e conviveu com ele depois dele ter sido aposentado pela ditadura. Nessa época, ela estava começando a carreira dela e ela ouviu muitas histórias direto dele. Sempre me impressionou, porque lendo os documentos, os artigos de jornais, ele sempre foi uma pessoa muito dura, inquebrantável, assim, muito briguenta e tal. E pessoalmente era tudo ao contrário, ele tinha um humor muito engraçado e ele sempre me recebeu muito bem, sempre muito arrumado, muito perfumado e de gravata borboleta, mesmo na casa dele. O Paulo só pisou de novo na USP uma vez, à noite, quando a Cristina organizou uma exposição sobre o Instituto de Pré-História, com pôsteres, fotos, vitrines, tudo que ele já tinha mandado fazer para o Museu do Homem Americano. O grande sonho que ele não conseguiu realizar. Daí um dia ele combinou, mas ele só iria à noite porque ele não queria mais pisar na cidade universitária. Assim, então nós nos preparamos para recebê-lo e ele foi realmente. E foi de uma emoção, assim, é uma pena que a gente tenha, acho, só 3 ou 4 fotos dessa visita. Ele ficou muito, muito emocionado, muito, assim. Mas, apesar de simpático com a Cristina, o Paulo guardou mágoa da Niede e da Luciana para o resto da vida, até morrer em 1984. A Luciana hoje também já é falecida. Ela seguiu carreira no Museu Paulista e chegou a ser diretora do Instituto de Pré-História depois de Paulo morrer. Mas antes do Instituto deixar de existir e dar lugar ao Museu de Arqueologia e Etnologia. Ela teve as suas tretas lá também. Hoje, graças a Deus, está bem diferente o cenário da arqueologia no Brasil. Mas a fase da minha formação, né, acadêmica, basicamente anos 80, era inacreditável a minha percepção, que era inacreditável essa briga por territórios. A Niede, por sua vez, parece não ter guardado nenhum rancor. Ela não toca no assunto da briga, mas ela fala do Paulo com carinho, sempre dizendo que eles eram muito amigos. O Paulo foi alguém que realmente me ajudou muito na vida. E ele era uma pessoa muito culta, né? Era muito agradável conversar com ele. Assim como o Paulo e como o mestre dele, o Paul Rivet, a Niede seguiu acreditando que a ciência pode transformar a sociedade. Também como o Paulo, ela se envolveu em brigas pela preservação do nosso patrimônio e se tornou uma grande divulgadora científica. Pelo lado dela, como a gente sabe, a ameaça de desistir da arqueologia não foi para frente. Senão esse podcast nem ia existir. Ela desistiu do sambaquis, mas ela decidiu voltar para a França. E a Niede sempre conta que a mudança teve um empurrãozinho da ditadura. Um dia, uma tia minha que tinha um general amigo dela avisou que eu ia ser presa, porque eles achavam que todas as pessoas da USP eram comunistas. Então minha tia disse, você tem que ir embora, e me pegou, me levou para o aeroporto e me botou no avião e eu fui para Paris. Ela disse que saiu correndo de casa com o bilhete da França comprado pela tia, sem ter data para voltar. Mas nos próximos episódios, a gente vai ver que ela voltou sim e finalmente conseguiu chegar na Serra da Capivara, ainda no meio da ditadura. A gente vai ver as descobertas que ela fez lá, as polêmicas ao redor dessas descobertas e as ameaças até de morte que a Niede teve que enfrentar. E como ela inaugurou, com o estilo próprio dela, o Museu do Homem Americano, lá em São Raimundo Nonato. Vem comigo, que a aventura tá só começando. Eu sou a Kel Spinelli, criadora, roteirista e apresentadora desse podcast. A produção é do B9, com apoio do Instituto Serra Pilheira. O Alexandre Potashev faz comigo a direção criativa e a Giovanna Romano está na equipe de roteiro. O Telro Preste é mentor desse projeto pelo Instituto Serra Pilheira. A pesquisa é do Fábio Siqueira. A Malu Gali fez a voz da Niede em entrevistas e textos antigos e o Carlos Eduardo Freitas fez a voz do Paulo Duarte. A trilha sonora do podcast é composta por Felipe Consolini. A edição e finalização de áudio é do Gabriel Pimentel e a identidade visual é da Vanessa Gasparini. Nesse episódio, usamos trechos da entrevista dada por Paulo Duarte à FGV, em 1977, e de uma entrevista dada por Niede Guidon para a atriz Malu Gali.
Usamos um áudio da reunião anterior do decreto do AI-5 e citamos aspas da revista Entrevista, além de documentos do arquivo de Paulo Duarte no SEDAI da Unicamp. Um agradecimento especial à senhora Maria Cecília Duarte Vinheron por nos autorizar sua reprodução. Assine o nosso feed para não perder nenhum episódio e procura pela gente no site do B9. É www.b9.com.br/podcasts. Até a próxima!